Você já sentiu aquela inquietação no coração? Aquela sensação persistente de que algo está faltando, de que Deus está esperando você fazer algo, dar um passo à frente, mas você simplesmente não consegue identificar qual é esse passo? É como se estivesse em uma encruzilhada espiritual, sabendo que precisa seguir adiante, mas sem saber exatamente qual caminho tomar. E o tempo passa, a inquietação aumenta, e aquela pergunta continua ecoando na sua mente. E agora, se você já sentiu isso, quero que saiba que não está sozinho nessa jornada. A Bíblia está repleta de personagens que enfrentaram seus próprios momentos de "e agora?", pessoas comuns como você e eu, que se viram diante de decisões cruciais, não sabendo ao certo qual passo dar. Mas o que descobrimos nas Escrituras é algo surpreendente. Às vezes, o passo que Deus está esperando que tomemos é muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo do que imaginamos. Pense em Abraão, quando Deus simplesmente disse: "Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei." Gênesis 12, 1. Não havia um mapa detalhado, não havia uma lista de instruções passo a passo. Era um chamado para confiar e seguir, sem saber exatamente o que viria pela frente. Ou pense em Pedro, quando Jesus o chamou para sair do barco e andar sobre as águas. O passo era literal e assustador: deixar a segurança do conhecido para entrar no aparentemente impossível. Hoje vamos explorar juntos esse tema tão importante na nossa caminhada com Deus. Como identificar qual é esse passo que Deus está esperando que demos, como reunir coragem para dá-lo, e o que acontece depois que o damos. Antes de continuarmos, quero convidar você a comentar aqui embaixo. Qual é a área da sua vida em que você sente que Deus está esperando você dar um passo? Compartilhe sua experiência, pois ela pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. E não se esqueça de conferir os links na descrição deste vídeo. São materiais de estudo bíblico que preparei com muito carinho para aprofundar sua caminhada espiritual. Cada material adquirido ajuda este canal a continuar trazendo conteúdos como este para edificar sua vida. Agora, vamos mergulhar juntos nesse tema? A primeira coisa que precisamos entender é que Deus raramente nos revela o mapa completo da jornada. Se você está esperando ter clareza total antes de dar o primeiro passo, provavelmente vai esperar para sempre. Na verdade, a Bíblia nos mostra um padrão interessante. Deus geralmente ilumina apenas o próximo passo, não o caminho inteiro. É como aquela passagem em Salmos 119, 105 que diz: "A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho." Você já parou para pensar no significado profundo dessa metáfora? No tempo em que esse salmo foi escrito, as pessoas usavam pequenas lâmpadas de óleo que iluminavam apenas alguns passos à frente. Não toda a estrada. Era luz suficiente para o próximo passo, não para toda a jornada. E isso nos ensina algo fundamental sobre como Deus opera em nossas vidas. Veja o exemplo de José, filho de Jacó. Quando ele era jovem, teve sonhos de que um dia sua família se curvaria diante dele. Mas o caminho para chegar lá? Ele jamais poderia imaginar que passaria pela traição dos irmãos, pela escravidão no Egito, pela prisão injusta e, finalmente, pela ascensão ao segundo posto mais poderoso do império. Em nenhum momento desse percurso, José tinha o mapa completo. Ele simplesmente deu o próximo passo que estava diante dele, com fidelidade e confiança. Quando estava na casa de Potifar, seu foco era servir bem ali. Quando estava na prisão, seu foco era ser fiel naquela circunstância. E foi justamente essa fidelidade nos pequenos passos que o levou ao propósito maior que Deus tinha para ele. Talvez você esteja se perguntando: mas como posso saber qual é esse próximo passo que Deus quer que eu dê? É uma pergunta válida e importante. A boa notícia é que Deus não nos deixa sem direção. Ele nos deu sua palavra, seu espírito, a comunidade de fé e a própria circunstância da vida como guias para discernir seus caminhos. O primeiro lugar onde devemos buscar direção é nas Escrituras, como nos diz Provérbios 3, 5 e o 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento.
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A palavra de Deus é a nossa bússola moral e espiritual, o padrão pelo qual medimos todas as outras direções que recebemos. Outro indicador poderoso são os dons e talentos que Deus colocou em você. Você já percebeu como algumas coisas parecem fluir naturalmente de você, como se fossem parte do seu DNA espiritual? Paulo nos lembra em Efésios 2:10 que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Isso significa que Deus já equipou você com certas habilidades, paixões e dons que apontam para o caminho que Ele quer que você siga. Quando você serve utilizando seus dons naturais e espirituais, geralmente está no caminho certo. As portas que se abrem e se fecham em nossa vida também são sinais importantes. Às vezes, estamos tão focados em forçar uma porta que Deus claramente fechou que não percebemos a porta aberta logo ao lado. O apóstolo Paulo experimentou isso em sua segunda viagem missionária, quando tentou entrar na província da Ásia para pregar o Evangelho. Atos 16, 6, 7 nos diz que Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Isso poderia parecer frustrante, mas logo em seguida, Paulo teve uma visão que o direcionou para a Macedônia, um passo que mudou o curso da história do cristianismo, levando o Evangelho para a Europa pela primeira vez. Muitas vezes, o passo que Deus está esperando que demos não é o que imaginamos. Naamã, o comandante do exército arameu, esperava um grande ritual dramático para ser curado da sua lepra. Em vez disso, o profeta Eliseu mandou que ele simplesmente se lavasse 7 vezes no Rio Jordão, um rio barrento e comum. Inicialmente, Naamã ficou indignado com a simplicidade da instrução. Ele esperava algo grandioso, espetacular, mas seus servos o convenceram com uma lógica simples. Se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe diz: lave-se e ficará purificado. 2 Reis 5:13. Naamã deu o passo de obediência, um passo de humildade, e foi completamente curado. É aqui que muitos de nós tropeçamos. Esperamos que o passo que Deus quer que demos seja algo extraordinário, algo que ressoe com nossa ideia de grandeza e significado. Queremos uma missão em outro continente, um ministério que alcance milhares, uma revelação que transforme o mundo. Mas e se o passo que Deus está esperando for algo muito mais simples? E se for perdoar aquela pessoa que te magoou profundamente? Ou ser honesto em uma situação onde a mentira seria mais conveniente? Ou dedicar mais tempo para estar presente com sua família? Ou servir fielmente em uma área da igreja que ninguém vê ou aplaude? A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que deram passos aparentemente pequenos que tiveram consequências enormes. Pense na viúva que doou 2 pequenas moedas no templo. Jesus disse que ela deu mais que todos os outros porque deu tudo o que tinha. Ou o menino que entregou seu lanche de 5 pães e 2 peixes, que nas mãos de Jesus alimentou uma multidão. Ou Ananias, um discípulo comum em Damasco, que teve a coragem de visitar Saulo de Tarso após sua conversão. Um pequeno ato de obediência que ajudou a moldar o apóstolo que escreveria grande parte do Novo Testamento. Um dos maiores obstáculos que nos impedem de dar o passo que Deus espera é o medo. Medo do desconhecido, medo do fracasso, medo da rejeição, medo de não ser suficiente. Mas a Bíblia nos lembra constantemente: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Deus não promete que o caminho será fácil ou livre de obstáculos. O que Ele promete é estar conosco em cada passo do caminho. Quando Josué estava prestes a liderar o povo de Israel para a terra prometida, após a morte de Moisés, ele certamente deve ter sentido o peso daquela responsabilidade. Como poderia preencher os sapatos de um líder tão grande como Moisés?
Como poderia conduzir milhões de pessoas para conquistar uma terra ocupada por nações poderosas e fortificadas? Foi nesse momento que Deus lhe disse: seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. O segredo não estava na força ou na capacidade de Josué, mas na presença de Deus com ele. O mesmo se aplica a nós hoje. Qualquer que seja o passo que Deus está esperando que você dê, seja grande ou pequeno aos olhos humanos, Ele promete estar com você. E mais do que isso, Ele promete capacitá-lo para aquilo que o chamou para fazer. Paulo declara, em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Este não é um cheque em branco para fazermos o que quisermos, mas uma garantia de que, quando estamos no centro da vontade de Deus, Ele nos dá tudo o que precisamos para cumprir o que Ele nos chamou para fazer. Outro obstáculo comum é a procrastinação. Farei isso amanhã. Dizemos a nós mesmos, quando as crianças crescerem, quando me aposentar, quando tiver mais dinheiro, quando me sentir mais preparado. Mas a verdade é que nunca haverá um momento perfeito. Se você está esperando todas as condições se alinharem perfeitamente, antes de dar o passo que Deus está pedindo, provavelmente nunca o dará. Como diz Eclesiastes 11:4, quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Em outras palavras, se você fica esperando condições perfeitas, nunca realizará nada significativo. A história de Ester nos ensina uma lição poderosa sobre isso. Quando seu povo estava em perigo de extermínio, ela hesitou em ir até o rei sem ser chamada, algo que poderia custar sua vida. Foi então que seu tio Mardoqueu lhe disse aquelas palavras célebres: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Ester 4:14. Ester poderia ter encontrado 1000 razões para adiar ou evitar aquele passo arriscado, mas ela escolheu a coragem dizendo: se eu perecer, perecerei. E seu ato de coragem salvou uma nação inteira. É importante também entender que o passo que Deus está esperando geralmente se encaixa em uma história maior que Ele está escrevendo. Quando olhamos para trás na nossa vida, muitas vezes conseguimos ver como cada passo, cada decisão, mesmo as dolorosas, nos trouxeram exatamente para onde precisávamos estar. José expressou isso belamente quando finalmente se revelou aos irmãos que o haviam vendido como escravo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50:20. Deus é o mestre em transformar nossos passos hesitantes em uma dança de redenção. Ele pega os fios soltos e aparentemente desconexos de nossa vida e tece uma tapeçaria de significado e propósito. Isso não significa que tudo o que nos acontece seja bom. Vivemos em um mundo caído e coisas ruins acontecem, mas significa que Deus é especialista em redimir até mesmo nossas piores experiências e transformá-las em algo que serve ao seu propósito maior. Então, como você identifica qual é esse passo específico que Deus está esperando que você dê hoje? Começa com o básico. Estabeleça um tempo regular para estar na presença de Deus, lendo sua palavra e em oração. À medida que você se aproxima de Deus, sua voz se torna mais clara e familiar. Como Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Quanto mais tempo passamos com alguém, mais facilmente reconhecemos sua voz, suas inclinações, seu coração. O mesmo acontece em nosso relacionamento com Deus. Busque também conselho de cristãos maduros que conhecem você e se importam com seu crescimento espiritual. Provérbios 11:14 nos diz que, na multidão de conselheiros, há segurança. Às vezes, outras pessoas podem ver com mais clareza o que Deus está fazendo em nossa vida do que nós mesmos. Elas podem identificar dons que não reconhecemos, apontar padrões que não percebemos ou oferecer perspectivas que não consideramos. A comunidade cristã é um dos principais meios que Deus usa para nos guiar. E não se esqueça de considerar as necessidades ao seu redor. Muitas vezes, o passo que Deus quer que demos está diretamente relacionado às necessidades que Ele coloca
em nosso caminho. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, ele estava ensinando que nosso próximo não é apenas quem está próximo de nós, mas qualquer pessoa cuja necessidade cruza nosso caminho e que temos capacidade de ajudar. O passo que Deus está esperando pode ser simplesmente que você estenda a mão para aquela pessoa solitária na sua igreja, que ofereça ajuda prática àquela família em dificuldades, ou que use seus dons para preencher uma lacuna no corpo de Cristo. Uma vez que você identifica esse passo, a próxima parte é muitas vezes a mais difícil: dar o passo. Podemos saber exatamente o que Deus quer que façamos e ainda assim hesitar em fazê-lo. É aqui que a fé entra em ação. Hebreus 11, 1 define fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não é a ausência de dúvidas, é dar um passo adiante apesar das dúvidas. É confiar que Deus cumprirá sua parte quando dermos o passo que Ele está pedindo. Pense nos discípulos quando Jesus os enviou 2 a 2 para pregar o Evangelho. Eles não tinham todas as respostas. Não tinham garantias de como seriam recebidos. Não tinham sequer provisões completas para a jornada. Jesus especificamente os instruiu a não levar pão, nem bolsa, nem dinheiro, nem túnica extra. Lucas 9:3. Era um exercício de confiança absoluta. E quando eles deram esse passo de obediência, experimentaram o poder de Deus de maneiras que jamais teriam conhecido se tivessem ficado na zona de conforto. O que acontece depois que damos o passo? Às vezes, vemos resultados imediatos e dramáticos. Outras vezes, o fruto só aparece muito tempo depois. E em alguns casos, podemos nem mesmo ver o impacto completo do nosso passo de obediência nesta vida. Hebreus 11, o chamado Hall da Fama da Fé, menciona pessoas que morreram na fé sem terem recebido as coisas prometidas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus 11:13. Eles deram passos de fé, cujos resultados completos só seriam vistos por gerações futuras, ou mesmo na eternidade. O que podemos ter certeza é que nenhum passo de obediência é desperdiçado no reino de Deus. Como Paulo nos assegura em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Cada ato de obediência, cada passo dado em fé, cada sim dito a Deus, tem valor eterno, mesmo que não vejamos os resultados imediatamente. E aqui está uma verdade maravilhosa: à medida que damos um passo, o próximo geralmente se torna mais claro. É como se Deus dissesse: continue andando e eu continuarei guiando. Raramente recebemos o plano de 10 anos adiantado. Em vez disso, recebemos direção passo a passo à medida que avançamos em fé. Como diz Salmos 37, 23, 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Talvez o passo que Deus está esperando que você dê hoje seja um passo de arrependimento. Afastar-se de um padrão de pecado que tem prejudicado seu relacionamento com Ele e com os outros. Ou talvez seja um passo de perdão. Libertar alguém da prisão do ressentimento, não porque mereçam, mas porque você escolhe a liberdade que vem com o perdão. Talvez seja um passo de compromisso. Dedicar tempo, talentos ou recursos para um propósito que Deus colocou em seu coração. Ou pode ser um passo de coragem. Falar a verdade com amor em uma situação onde o silêncio seria mais cômodo, mas menos honroso. Qualquer que seja o passo, lembre-se, você não está sozinho ao dá-lo. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho, que derrotou Golias com uma pedra e uma funda, que alimentou 5.000 com 5 pães e 2 peixes, e que ressuscitou Jesus dentre os mortos está com você. Como Paulo declara em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta não é uma promessa de que não enfrentaremos oposição ou dificuldades, mas uma garantia de que a presença e o poder de Deus conosco superam qualquer obstáculo que possamos enfrentar. À medida que encerramos nossa reflexão hoje,
quero deixar você com um convite e um desafio. O convite é para parar por um momento, hoje mesmo, e perguntar sinceramente a Deus: qual é o próximo passo que o Senhor está esperando que eu dê? Esteja aberto para o que quer que Ele mostre. Pode não ser o que você espera. Pode não ser o que você se sente qualificado para fazer. Pode até ser algo que você tem resistido ou evitado. Mas se vier de Deus, trará paz mesmo em meio ao desafio. Como Filipenses 4:7 promete: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O desafio é simples, mas profundo. Dê esse passo. Não espere até se sentir totalmente pronto. Não espere até todas as suas dúvidas serem respondidas. Não espere até o momento perfeito chegar. Como dizem as palavras atribuídas a Martinho Lutero: peque ousadamente, mas creia e alegre-se em Cristo ainda mais ousadamente. Isso não é um incentivo ao pecado, mas um reconhecimento de que a ação imperfeita movida pela fé é superior à inação perpetuada pelo medo. Lembre-se de que a história de Deus com a humanidade é repleta de pessoas comuns que deram passos extraordinários de fé. Abraão deixando sua terra natal, Moisés confrontando Faraó, Ruth seguindo Noemi para uma terra desconhecida, Davi enfrentando Golias, Esther arriscando sua vida pelo seu povo, Pedro saindo do barco para andar sobre as águas, Paulo pregando o evangelho mesmo sob ameaça de prisão e morte. Em cada caso, não foi a perfeição ou qualificação dessas pessoas que fez a diferença. Foi sua disposição de dar o passo que Deus estava pedindo, confiando que Ele estaria com eles. Você está pronto para se juntar a essa linhagem de fé? Deus está esperando. O passo está diante de você. E agora? A escolha é sua. Mas lembre-se das palavras de C.S. Lewis: não há território neutro no universo. Cada centímetro quadrado, cada fração de segundo, é reivindicado por Deus e contra-reclamado por Satanás. Cada passo que damos, ou deixamos de dar, tem consequências eternas. Que possamos ser encontrados fiéis, dando cada passo que Deus nos pede, confiando em sua graça e em seu poder para nos sustentar ao longo do caminho.